Um salve para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o professor Kraus e costumo aparecer por aqui para trocar uma ideia com você sobre algum assunto relevante, normalmente dentro do universo das humanas, filosofia, sociologia, história, às vezes trocando uma ideia em algum assunto interdisciplinar com geografia, cultura pop, enfim. A ideia aqui é tentar mostrar para você o quanto o senso crítico é importante, o quanto a filosofia está presente nas nossas vidas. Isso é muito legal. O ano mal começou e já rolou treta pesada. Estados Unidos versus Irã. E com essa treta, uma pergunta que invadiu as redes sociais. Afinal, teremos uma terceira guerra mundial agora já? Solta a vinheta. Então, já no comecinho aí do vídeo, quero provocar você a deixar o seu like. Vai, velho, deixa o like aí. Assim a gente ajuda a propagar esse conteúdo. É importante que você que está chegando agora e não é inscrito, receba aí as boas-vindas desse professor que vos fala e já vai se inscrevendo, ativando as notificações para que quando um vídeo novo aparecer, você já fique sabendo. Inclusive, eu quero aí deixar a mensagem que toda quarta-feira nós teremos vídeo novo aqui no canal. Tá ligado aí, Minduim? Vídeo novo no canal, toda quarta, tá ligado? Feliz ano novo, Emanuel, é nóis. Então, vamos trocar essa ideia. Então, seguinte, a pergunta que norteia a nossa discussão é se vai ou não vai rolar uma terceira guerra mundial. Vamos lá. É importante a gente pontuar algumas coisas. Primeiro, sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender que grandes potências estavam diretamente envolvidas nesses dois grandes conflitos. Nesse caso, desse ataque promovido pelos Estados Unidos ao Irã, que culminou com a morte do general Soleimani. Soleimani, o nome dele? Soleimani. Então, que culminou com a morte do general, nós temos uma grande potência envolvida diretamente, que se trata dos Estados Unidos. Mas do outro lado, nós não temos uma grande potência mundial envolvida. O Irã, por mais que tenha armamentos de destruição em massa, inclusive eles deram uma freada na produção desses armamentos e agora já anunciaram que vão voltar a investir no desenvolvimento desse tipo de armas de destruição em massa, enfim, armas atômicas, nucleares, enfim. O Irã não é uma grande potência mundial. Aí você vai dizer, mas professor, historicamente, aí dentro da geopolítica, Rússia, China, estão ali na broderagem com o Irã e aí vão... Cara, eu fiz algumas pesquisas analisando aí algumas declarações de professores do Brasil, correspondentes, professoras, enfim, gente que estuda diplomacia, gente do campo tanto do jornalismo quanto das relações internacionais. E o lance é o seguinte, a Rússia, embora tenha se pronunciado, condenando os ataques promovidos pelos Estados Unidos ao Irã, a Rússia vai ter muito mais um papel no campo político de tentar dar uma brecada em novas investidas por parte de Donald Trump. Mas um envolvimento direto seria muito precipitado, seria assim uma especulação muito apocalíptica até apontar nessa direção. A China também se mostrou um tanto quanto tímida na sua reação, pede calma às partes, mas não teve um posicionamento mais hostil com relação aos Estados Unidos. A comunidade europeia, por sua vez, também fez aquele meio de campo ali de vamos ter calma. Países como Inglaterra, França e Alemanha orientaram as pessoas que são dessas respectivas nacionalidades, que estão em território ali equivalente ao Oriente Médio, a fugirem de multidões, alguns até a voltarem para os seus países de origem, se for o caso, e eles puderem. Então tá todo mundo muito cauteloso. Todo mundo, exceto Estados Unidos e Irã. O Irã, inclusive, hasteou uma bandeira vermelha que não era hasteada desde a Idade Média. E é uma bandeira que significa vingança. As declarações por parte do seu chefe político, que é o Hassan... Acho que é o Hassan Rouhani. Rouhani. É isso mesmo? Rouhani. Vou dar uma olhada aí nesse negócio aí. Rouhani. Eu acho que é isso mesmo. Cadê? É Hassan Rouhani. Isso era para você saber.
O Hassan Rouhani, que é o chefe político, e declarações por parte dele e por parte do... eu acho que é o líder supremo do Irã. É um ayatolá. Meu irmão, você devia saber o nome do ayatolá, né, menino? Eu acho que é o ayatolá Ali Khamenei. Não sei nem falar. Declarações muito duras foram proferidas por parte de Rouhani e por parte do ayatolá Khamenei. Então foram declarações muito duras, dizendo, inclusive via Twitter, uma coisa que é interessante, né? Uma guerra declarada via Twitter, com provocações de ambas as partes, tanto por parte do Donald Trump quanto por parte do governo iraniano, prometendo retaliações. Inclusive, vou deixar aqui um link na descrição de uma notícia onde se coloca lá o prêmio, né, de 80 milhões pela cabeça do Donald Trump. Um prêmio oferecido pelo Irã, supostamente. É importante a gente considerar que na época da caçada ao Osama Bin Laden, os Estados Unidos ofereceram cerca de 25 milhões de dólares pelo Osama Bin Laden. Então inflacionou aí a parada. Outra coisa que eu tô também colocando aqui na descrição, que eu quero comentar com você, um vídeo na época que o Barack Obama ainda era presidente dos Estados Unidos, um vídeo onde o Donald Trump ele critica o Obama, acusando o Obama de promover esse bombardeio para poder ganhar força política. E para você perceber, né, o quanto o mundo dá voltas, né? Agora o Donald Trump se vê praticando algo que ele condenou no passado. Então, o que é que esse estudo, essa análise, esse levantamento que eu fiz, principalmente observando o que está sendo dito nos Estados Unidos pelos veículos de comunicação e por veículos de comunicação também lá no território iraniano. Não acredito, até com base nisso tudo que eu falei para vocês, sobre professores universitários, sobre jornalistas, sobre especialistas em geopolítica, que vai acontecer uma guerra de proporções mundiais como aconteceu com a primeira e com a segunda. Mas é muito provável que a gente tenha uma guerra de proporções menores, como já aconteceu na Guerra do Golfo e na Guerra do Iraque. Então, a gente pode ter, inclusive, atentados terroristas, mais atentados, porque já tivemos alguns atentados, inclusive contra a Embaixada dos Estados Unidos em alguns países, onde há uma presença marcante do povo árabe, e é possível que haja mais retaliações e de ambas as partes, inclusive. Então, respondendo objetivamente a pergunta, por mais que a internet tenha sido invadida por essa preocupação com uma possível terceira guerra mundial, a não ser que haja algo muito extraordinário daqui para frente, inclusive com alguma declaração ou alguma ação por parte de alguma potência que faça algum tipo de oposição aos Estados Unidos, como é o caso de Rússia e China. Por enquanto, nada. Então, vamos acompanhar os rumos dos acontecimentos e refletir sobre o que está acontecendo. Eu fiz uma postagem, inclusive, no Instagram, apenas colocando o que já aconteceu até agora, e eu vi algumas pessoas colocando algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu vi muitos fãs dos Estados Unidos e fãs do presidente norte-americano, e aparentemente essa galera não está muito preocupada com vidas humanas, mas enfim, a manifestação das pessoas. Eu vi comentários também de gente dizendo o seguinte, que algumas reservas de petróleo novas foram descobertas em território iraniano. Eu vi até memes sobre isso, né? Um carro vazando óleo e soldados norte-americanos aparecendo porque o carro tá vazando óleo, entendeu, né? A piada, entendeu a piada, né, amendoim? A piada, mau gosto, né? Enfim. Mas eu vi algumas considerações no Twitter bem assim, sabe? Ácidas. Tipo, imagina só se o Irã, numa ação militar que tivesse sido provocada pelos Estados Unidos, matasse uma autoridade do Pentágono ou da CIA. Porque o Soleimani era a grande autoridade, né, da Força Revolucionária Iraniana, das Forças Armadas Iranianas. Era o general. Então, imagina se fosse o contrário, o que é que estaria sendo comentado. Outra coisa que eu vi também, principalmente no Twitter, a galera colocando lá. Quantos países foram atacados pelo Irã nos últimos anos? E quantos países foram bombardeados pelos Estados Unidos nos últimos anos? Outra colocação que eu vi, que é também bastante pertinente, é o seguinte. A Arábia Saudita possui um governo autoritário e um governo que viola direitos humanos, que não é nada democrático e, no entanto, os Estados Unidos não têm nenhuma ação pró-democracia no território saudita. Que, para quem não sabe,
são aliados, Estados Unidos e Arábia Saudita. Então, assim, são algumas contradições que a gente vê e que é importante para você refletir sobre não só esse acontecimento, mas sobre vários acontecimentos envolvendo política, principalmente, que esse negócio não é para principiantes. Nem tudo aquilo que é passado para nós, nem tudo aquilo que é dito por um presidente no Twitter reflete exatamente aquela intenção que ele está tentando demonstrar, certo? Então, fica aqui a nossa volta, a nossa reflexão sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E eu espero que você continue acompanhando o nosso canal. Deixe aí o teu comentário, alguma informação nova, porque o vídeo vai sair, alguma coisa vai acontecer. E aí a gente vai atualizando aqui nos comentários. É muito interessante você ter essa interação. Sugestão sobre um tema para um próximo vídeo também. Crítica construtiva é sempre bem-vinda. Um grande abraço e até a próxima.